E assim, vocês já conheceram pessoas que parecem atrair pessoas que estão passando por momentos difíceis ou que precisam de cura? Há algum tempo atrás, eu conheci um médium, né? Ele era tio de uma amiga minha. Conheci assim, não tava conhecendo ele pra outra coisa não, tá, gente? Eu conheci mesmo. E aí, ele trabalhava num centro espírita. E é muito interessante essas coisas, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, mas aí ele virou pra mim e falou assim pra mim que eu era médium, que eu precisava desenvolver, que eu precisava ir numa espécie de missa no centro espírita. E assim, morri de curiosidade, porque eu não tenho nem um pouco de medo dessas coisas, né? Eu adoro, mas eu não cheguei aí pra, né, identificar qual que seria a minha mediunidade, mas tem uma que chama muito a minha atenção. E assim, segundo essa visão, né, do médium de cura, algumas pessoas são usadas como instrumento de cura. Médiums de cura são usados como instrumento de cura para pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Que precisam talvez de alguma transformação, de algum tipo de cura. E cura, gente, não é você estar machucado, né? É tipo assim, às vezes pessoas muito imaturas, né? Precisam mudar algum padrão, né? Alguém já deve ter passado por isso. Tinha algum padrão, conheceu alguém e ali durante a relação você mudou como pessoa, você melhorou, né? Você se tornou alguém melhor. E eles falam que quando o médium de cura é usado como instrumento, quando ele cumpre a missão dele, automaticamente se encerra esse vínculo. E isso fez sentido pra mim, né? Diante de algumas coisas que eu já passei na minha vida. E assim, eles também dizem que o médium de cura, ele sente uma sensibilidade muito grande em contato com a natureza, né? Ele sente uma tranquilidade muito grande em contato com a água, com os lugares tranquilos e principalmente natureza. E, gente, eu sou extremamente assim. Eu acho que bate demais, sabe? Eu acho que eu tenho, assim, uma intuição muito forte. E assim, eu super acredito que eu sou médium de cura, mas eu não tenho certeza. Mas enfim. E assim, eles falam que o médium de cura, ele não consegue ficar em lugares muito cheios. Eu, por exemplo, gente, eu não consigo, eu não curto muito balada, sabe? Balada, lugares fechados e lotados de pessoas. Isso me esgota. Isso me esgota, assim, fielmente, sabe? Super. Eles falam que o médium de cura, ele se sente sugado, porque nesses lugares, né, apesar de muitas pessoas não acreditarem, tem sim muitos espíritos ruins, né? Tem droga, tem bebida, né? Então, assim, sempre que eu saio para lugares muito cheios, e principalmente se o lugar for fechado, inclusive, uma vez, eu saí com o William e a gente nem tinha muita gente no ambiente, tinha poucas pessoas. Gente, a gente saiu de casa, porque o William também é muito assim. Mas enfim, eu que acredito mais nessas coisas. Mas eu acredito que o William também seja, né? Eu até falo isso com ele. E enfim, quando a gente sai juntos, que a gente vai para algum lugar muito cheio, a gente chega esgotado em casa, dependendo do lugar que a gente estava. Vocês acreditam? A gente chega esgotado como se tivesse sugado a nossa energia. Então, assim, eu acredito real nisso. Uma vez a gente saiu e nem tinha muita gente no local, no ambiente. E a gente chegou sugado. Tipo assim, tinham assim umas pouquíssimas pessoas. Muito pouca pessoa. Então, assim, eu acredito muito nessa questão de energia de pessoa. A gente chegou esgotadíssimos, esgotados, sabe? Então, assim, a nossa energia, ela cai muito quando a gente se sobrecarrega demais ou tem muito contato com pessoas. Não estou dizendo que a gente olha e, nossa, que a pessoa é ruim, não é isso. Mas acontece muito da gente estar em lugares cheios demais e fechados e a gente sempre se sente esgotado. E eu acho o máximo, porque aí quando eu quero ir embora, ele também quer. É automático. Tipo assim, vamos embora, sabe? A gente tem muito essa conexão um com o outro. E que eu acho que tem a ver, né? E aí, o que eu queria falar pra vocês? Eu acho interessante demais, né? Como algumas ideias nos fazem olhar pra nossa própria história de um jeito diferente, né? Então, assim, independente da sua crença, eu acredito super que quando nós usamos a nossa presença para acolher, para dar uma palavra, um apoio a alguém, a gente já está fazendo algo muito valioso na nossa vida, né? Hoje eu só queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive,
E é assim, gente, eu super acredito que eu sou médium de cura. Eu só não tive certeza ainda, mas eu super acredito. Eu já li muito sobre o assunto, né? Eu adoro ler sobre. Depois, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem. E, assim, posso estar errada, né? Mas não acho que eu estou. E é isso. Depois vocês pesquisem. Existe uma diferença, tá? Não é que todo mundo que se sente esgotado é médium de cura. Não é assim. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior a se esgotar em lugares muito cheios, né? Sentir uma ansiedade. São coisas diferentes, tá? Então, leiam sobre primeiro, antes de sair falando por aí, né? Coisa errada, coisa que não tem nada a ver. Hoje eu quis trazer só a experiência que eu tive, né? E que eu acredito. E é isso.